Fala galera, deixa eu só conferir se está gravando. Tá gravando, vamos lá. Vamos começar a posicionar nossos elementos aqui, tá? E tem várias formas da gente posicionar os nossos elementos em tela. Mas a gente vai começar aprendendo sobre a propriedade de Display Grid. A gente já conheceu a Display Flex, né? Que a gente colocou ali o nosso menu. E agora a gente vai ver um pouco da Display Grid. Eu vou abrir aqui no Google e vou colocar Display Grid. Vamos aqui em imagens. E você vai ver o que é um Display Grid, né? Cadê? Vamos pegar essa imagem aqui como exemplo. O que é um grid? Tá vendo que a gente tem esses vários elementos aqui em tela? Um grid é um elemento onde você tem colunas, tá? E tem linhas. Então você pode definir como que esse elemento aqui vai se comportar. No caso aqui ele colocou 3 colunas e 3 linhas. Se você quisesse definir como 2 colunas e 4 linhas, você poderia. Se você quisesse, sei lá, 4 linhas e 2... ou 4 colunas e 2 linhas, você poderia. Se quisesse 5 colunas, enfim, você que vai definir isso, tá? É isso que é o grid. Então, vamos pensar aqui como a gente quer posicionar nossos elementos. Eu quero que essa div aqui, né, que é um texto, né, apresentação, esteja aqui do lado esquerdo. E que essa imagem aqui esteja do lado direito, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá no nosso CSS, tá? E vamos criar aqui uma... Primeiro, vamos ver aqui onde que a gente vai colocar, né? Vamos pensar aqui. A gente tem essa div e tem essa div aqui. O que está segurando essas duas divs aqui? A section, né? Então é nela que eu vou criar outra class. E em nenhum momento aqui a gente usou aqui em cima, né? A gente usou mais de uma class dentro da tag class aqui, né? Quando você quer usar outra tag, é só você colocar o nome e dar um espaço, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos colocar hero. O que é hero? Hero pode ser qualquer nome, tá? Você pode botar o nome que você quiser aqui, pode ser conteúdo principal, enfim, você pode botar o jeito que você quiser. Eu coloquei hero porque... eu vou colocar main, tá? Main. Porque main significa, tipo, principal, né? E é o conteúdo principal do nosso site aqui, né? E aí aqui a gente vai vir para o nosso CSS e eu vou colocar aqui, ó, main. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever display grid. Só que perceba que quando eu fizer isso, nada vai se alterar, tá? E é isso que eu quero que aconteça no momento. Mas qual é a ideia? É que isso esteja do lado esquerdo e a imagem do lado direito, né? Que ela venha mais ou menos para cá, assim, ó. Como é que eu faço isso? Tem uma propriedade dentro do grid chamada grid template columns. E perceba que essa propriedade aqui só vai funcionar caso o display seja grid, tá? Se for flex ou block, enfim, qualquer outra, não vai funcionar. E aí, dentro desse grid template columns, ele recebe alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? É o tamanho que você quer delimitar para cada coluna e quantas colunas você quer ter. Quantas colunas eu quero ter aqui? Eu quero ter 2, né? Eu quero ter essa daqui e a coluna da imagem. Então eu preciso ter 2 colunas. Só que como é que eu defino isso aqui no Grid Template Columns? A gente vai colocar o tamanho que a gente quer para cada coluna. Então se são 2 colunas, eu vou escrever 2 tamanhos, né? Então vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu quero que para esse conteúdo aqui tenha 400 pixels. Aí eu digito 400 pixels. E eu quero que para outra aqui, para a imagem, tenha 400, vamos botar, sei lá, 400 pixels também, vai. E aí o que vai acontecer? Ele vai colocar isso aqui em 400 pixels e isso aqui também em 400 pixels. Perceba que ele não está modificando o tamanho da imagem, tá? Ele está atribuindo uma div que tem 400 pixels, tá? Vamos tentar entender melhor isso com uma cor, né? Eu vou colocar aqui, ó, dentro dessas divs, vamos colocar uma cor, main div. Eu vou colocar background green. Eu vou colocar uma propriedade aqui chamada gap, tá? Gap serve para afastar, só para a gente enxergar melhor. E aí vamos entender, ó. O que está segurando a imagem é isso aqui que está de verde, ó. E esse container aqui que está segurando a imagem tem 400 pixels. E a mesma coisa aqui para o nosso conteúdo que está do lado esquerdo, tá? Ele tem 400 pixels também. Então, só que eu não quero definir isso por um tamanho específico, tá? Lembra que a gente falou também lá quando a gente estava fazendo o container, que quando a gente define um idef, né, sozinho, ele não é responsivo? Então aqui é a mesma ideia. Quando eu faço isso daqui, ó, ele não se torna responsivo. Se eu diminuir o tamanho da tela, olha o que vai acontecer. Cadê? Olha o que acontece. Criou a barra de rolagem aqui, ó. E eu perdi o conteúdo da imagem, tá? Quando eu troco isso daqui para uma unidade relativa, eu vou usar um FR e um FR. O que é FR? FR significa fração.
ele vai fracionar em um mesmo tamanho, porque eu estou digitando um para ambos, né? Se eu colocasse, sei lá, por exemplo, 0.5 FR aqui, a imagem ia ter um tamanho menor, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Mas se eu coloco um FR para os dois, eles vão ter o mesmo tamanho de conteúdo, tá? E é o que a gente quer no momento, certo? E perceba que ele vai se tornar responsivo. Opa! Quer dizer, o texto aqui ele está se tornando, né? O texto está diminuindo ali. A imagem não, mas isso aí a gente vai corrigir um pouco mais para frente. Mas pelo menos ele está se adequando ao que a gente quer. Vamos ver aqui algumas coisas. Ó. Por exemplo, essa imagem aqui. Eu não quero que ela fique com esse espaço todo vazio, né? A gente pode posicionar ela um pouco melhor. Eu posso colocar ela mais ou menos aqui assim, ó, no meio. Fica melhor, né? Vai ficar melhor o nosso conteúdo. Primeiro de tudo eu vou apagar isso aqui, né? Esse main div green. E o que a gente vai fazer? Eu vou tornar essa imagem aqui um display grid. Vamos lá, ó. A gente vai vir aqui na div que está segurando a imagem e eu vou colocar aqui, ó, class main perfil. Eu coloquei 2 underlines aqui, tá? Porque isso é meio que uma forma de você categorizar melhor o nome das suas classes, tá? Mas você pode escrever do jeito que você quiser. Eu tô colocando assim porque já é um costume e tal, mas você escolhe o jeito que você quiser aí. Main perfil. Vamos lá na main perfil. Vou colocar um background aqui para a gente visualizar melhor. E perceba, eu quero posicionar essa imagem um pouco mais no centro, certo? Desse container. Tem várias formas de fazer isso, mas já que a gente está aprendendo o display grid, bora usar ele. Vou colocar aqui o display grid, poderia ser com flex também, tá? E aí ele preencheu aquele espaçozinho que estava faltando aqui, né? Porque o grid ele faz isso também, ele preenche o tamanho total do nosso conteúdo, tá? E agora eu vou posicionar ele ao centro. Como é que eu faço isso? A gente já viu, né? Com Justify Content. Opa, Justify Content. E aí eu vou colocar que eu quero que ele se mova ao centro. E aí perceba que ele se moveu aqui para o centro, né? Esses espaços aqui que estão verde, para apagar ele, basta a gente tirar aqui, ó. Pronto. E aí ele está posicionado melhor, né? E aí agora vamos começar a fazer algumas coisas aqui, ó. Vou deixar de lateral aqui para a gente enxergar melhor. Vamos aqui na nossa main e bora botar um pad nele, né? Para ele descolar um pouco aqui das bordas. Tá vendo que aqui, ó, eu sou tá colado na borda e a logo não tá? Vamos dar o mesmo pad que a gente deu para o header ali, ó, um rem. Então coloca aqui, ó, pad um rem. Opa, tem que ser junto. Só que eu vou colocar assim, ó, 0 um rem. Por que 0 um rem? Porque esse 0 aqui significa para cima e para baixo, ele não vai aplicar nenhum padding, e para o lado e para o outro ele aplica um rem, beleza? E aí aproveitando que a gente está mexendo com padding, bora botar um margem aqui, né? Um margem top, para ele descolar ali do menu. Vamos botar aí de 100 pixels. E aí ele já movimentou um pouquinho aqui, né? Já ficou um pouco legal, certo? E aí, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode centralizar esse conteúdo, a imagem, né? Vamos centralizar ele. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma propriedade chamada Align Items. Center. E aí ele vai centralizar. Vou colocar aqui como estava antes e como está agora. Certo? E aí você vai me perguntar, tá, como é que eu descubro isso? Como eu descubro essas propriedades e tal? Eu vou passar aqui o que o Display Grid é capaz de fazer, o que o Display Flex é capaz de fazer. Tem um site aqui da Origami, que é gratuito, chamado aqui, ó, CSS Grid Layout. E tem uma para Flex também, tá? Flex Origami. Eu já falei disso nas outras aulas, né? Eu acho que eu mostrei, mas eu vou estar mostrando de novo e deixando um link para vocês darem uma olhada. Por exemplo, aqui, ó, no Flex Container tem um Align Items e ele explica como é que funciona. Tem um texto, tem uns exemplos, tem os exemplos aqui do lado. Você pode modificar aqui, tá? E ele vai alterar ali em tempo real. No Grid é a mesma coisa. Por exemplo, o Justify Content. Aí aqui ele explica, ó. Justify Content Center, centraliza o conteúdo. Então aqui você poderia saber, tá? E até através do próprio ChatGPT ou com aquela doc lá do W3 Schools. Ó, se eu digitar aqui CSS Grid, a gente vem aqui, ó, W3 Schools, e ele vai dar os exemplos pra gente, tá? Ele vem aqui, ó, ele define, tem essa propriedade aqui também chamada Grid Item, que você define a posição de cada um. Ele mostra aqui, ó, grid columns, grid rows, tudo isso daqui, tá? E aí você pode estar dando uma olhada melhor. À medida que a gente for avançando no curso, eu vou trazendo essas funcionalidades aqui, tá? Essas outras propriedades. Mas para o que a gente queria fazer, apenas a Justify Content e Align Items já serviu, né? Então é isso. Eu te espero na próxima aula e
Até mais. Caso tenham dúvidas, podem perguntar, tá? Valeu!